vez um vídeo inesperado aqui no canal, hoje falando sobre Dom Henrique Soares. Quem foi Dom Henrique Soares? Muitas pessoas talvez não tenham conhecido, mas com certeza o público católico conhece bem quem foi o bispo de Palmares, Dom Henrique Soares. Faleceu ontem, dia 18, hoje dia 19. E é com muita tristeza que eu faço esse vídeo aqui e com certeza muitas pessoas estão tristes. E é claro sim que existe tristeza, embora o cristão acredite na vida eterna e confie que agora ele está lá, junto de Deus, ele que sempre levou o amor de Cristo. Mas é claro que existe sim a tristeza. Não a tristeza de desespero ou de dor ou angústia, porque sabemos que e acreditamos no céu e que Ele está lá, junto de Cristo, e nos alegramos pela pessoa de quem foi Dom Henrique Soares. E essa alegria de Cristo, ela não nos dá tristeza. Mas a tristeza que existe é de saber que um grande pastor não estará conosco por mais um tempo. Ele morreu novo, jovem, e tem aqueles cabelos grisalhos, mas por conta do corpo mesmo, da sua biologia. Mas realmente é triste saber que ele não vai estar aqui conosco, porque poderia termos aproveitado dele um pouco mais. E essa é a tristeza, e também uma alegria imensa por saber que ele nos deixou um legado tão bonito espiritual para tantas pessoas, e a alegria da vida eterna, a confiança em Deus, pelo grande dom e pela vida que foi Dom Henrique Soares. Muitas pessoas talvez não conheçam Dom Henrique, como eu falei aqui, hoje postei nas redes sociais, e com certeza quem segue qualquer pessoa pública católica que tenha algum missionário, cantor, padre, qualquer pessoa que tenha conhecimento público católico, viu falar, ouviu alguma postagem sobre Dom Henrique Soares, que realmente era alguém admirável. As suas palavras eram palavras que conseguiam tocar simples e facilmente o coração. E era aí que ele revelava a Jesus Cristo, na forma simples de falar e na forma clara ao Evangelho, que tocava realmente, que dava entendimento. Dom Henrique Soares foi um bispo que, em um bom tempo, uniu os movimentos, a igreja, em suas particularidades. Sempre foi um bispo que apoiou a todos e que tentou passar isso, a união e o amor a Cristo, e unir todos a Cristo e à igreja. É um bispo que tem reflexões lindas. Suas palavras realmente tocavam porque eram claras e ao mesmo tempo eram simples e que passavam realmente o amor. Ele tinha a paz de si e a paz dele tocava as pessoas. Então, parar para ver as palavras dele, as homilias, mensagens que você pode encontrar no YouTube, e em tantos momentos, em tantas palavras que realmente tocavam o coração, porque era isso, ele transmitia a Cristo na sua fala, no seu olhar, nas suas palavras simples, claras, de amor, porque ele expressava o amor. Palavras que realmente eram inteligentes e que faziam com que todos compreendessem. Não existia ninguém para não gostar de Dom Henrique Soares. De todos ele era querido, porque o verdadeiro pastor, o verdadeiro missionário de Cristo, que leva a Cristo, é querido pelas suas ovelhas. E até por aqueles que talvez não sejam católicos, mas que conheceram Dom Henrique Soares, puderam ver essa simplicidade e esse amor que ele transmitia e que unia, que dava esperança, que dava paz ao coração. Algumas homilias ele falava sobre a vida eterna, essas
bem conhecidas, muitas pessoas compartilharam trechos e falas, porque ele tinha essa esperança, essa fé da vida eterna e essa tranquilidade de que a vida eterna é o algo melhor para todos nós. E nessa fé nós acreditamos que ele também está nessa graça e nos deixa um legado espiritual, nos deixa uma mensagem de amor, de união, de respeito com todos e de entender que Cristo nos une, Cristo nos dá a segurança e a certeza de que com Ele nós não estamos sozinhos. E uma das frases que ele falou em um dos seus sermões, ele disse: Cristo é tudo. E realmente é verdade. Cristo é tudo na nossa vida. Sem Cristo nós não somos nada. Quem é cristão, você talvez não seja cristão, esteja vendo esse vídeo, possa até ser cristão algum dia, mas eu tenho certeza que até aqueles que não são cristãos muitos sentem a beleza e o quanto essa fé ajuda a continuar. E até aqueles que não conseguem acreditar gostariam de acreditar, porque ela dá esperança. E no momento em que vivemos, em tantas situações da nossa vida, nós não temos resposta para muitas coisas. Mas o cristão, aquele que acredita em Cristo, ele tem a resposta que vem da alma. A resposta de que Cristo é a certeza daquilo que nós não vemos. E a certeza de que com Ele nós podemos enfrentar qualquer dificuldade. E que com Ele tudo é fácil. O fardo se torna leve, como o próprio Jesus falava. Porque Ele é essa leveza, porque Ele nos promete uma vida eterna. E todas as dores e sofrimentos que passamos aqui, um dia chegarão ao fim, porque Ele, por sua graça, morreu numa cruz, para que todos nós tivéssemos essa paz e essa alegria no coração. O vídeo vai ficar um pouco longo, eu realmente queria fazer esse vídeo, tinha um desejo de fazer, porque realmente é uma pessoa muito importante para muitos e vai deixar um legado espiritual. Foi um grande pastor, e eu digo grande pastor porque se fez menor. E na sua simplicidade mostrou a Cristo. Se rebaixou e exaltou a Cristo. Porque é isso que o cristão faz. Ele se rebaixa e exalta a Cristo. É claro que com nossas limitações e dificuldades, às vezes aparecemos mais do que a Cristo. Mas a nossa busca deve ser sempre mostrar a Cristo além de nós, além de tudo. E esse foi do Henrique Soares, que vai deixar muitas palavras que motivam e com certeza vão motivar muitas gerações. Então a tristeza e a alegria também, e com certeza uma alegria maior no céu, por essa pessoa que foi Dom Henrique Soares, um grande pastor para todos. Minhas consolidações a todos os fiéis de Palmares, a toda a sua diocese, e vou deixar aqui ainda nesse vídeo uma pequena mensagem do próprio Dom Henrique Soares para pessoas que talvez não tenham conhecido ou para aqueles que o conheceram. Lembrarmos sempre que Cristo é tudo na nossa vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. Obrigado. Eu sei que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu também não poderia deixar de dizer que além de todo o seu trabalho pastoral, Dom Henrique Soares, digamos que revolucionou nas redes sociais, através de todo o seu trabalho também pastoral de chegar até as pessoas através das mídias sociais. E quem o conheceu sabe bem o que eu estou dizendo. Eu sei que a grande mídia não noticiou e não vai noticiar quem realmente foi Dom Henrique Soares, mas as emissoras e mídias católicas fizeram isso muito bem. O vídeo que eu vou deixar agora é justamente uma fala de Dom Henrique direcionada às novas comunidades em um momento em que elas estavam precisando de apoio, e ele expressa esse desejo de unir todos a Cristo, de unir todos à Igreja. Essa mensagem também serve para todos os movimentos e pastorais da Igreja. Todos aqueles que não o conheceram, certamente ainda poderão conhecê-lo nas memórias que vão ficar gravadas de quem realmente foi esse homem que transmitia no sorriso e nas suas palavras o Cristo que ele acreditava. Olhe, as novas comunidades, elas estão dentro
do grande movimento que começa logo no início do cristianismo, que é a vida religiosa. Eu tenho muito claro que as novas comunidades são um modo de vida religiosa. O problema é que vida religiosa não dá para a gente tipificar. Por quê? Porque é uma realidade pneumática. E o Espírito de Deus, graças a Deus, não pede licença, nem consulta os nossos planos pastorais, nem ligam para a gente. O Espírito de Deus suscita. Suscitou os monges no deserto da Sétia, da Célia, da Palestina, nos séculos III e IV, sobretudo século IV depois de Cristo. Ali surgiu a vida religiosa, Santo Antão, São Pacômio, veja, homens que viviam, mulheres também, que viviam no deserto, a pão e água. Depois São Pacômio reúne esses homens, essas mulheres, faz a vida comunitária, a vida cenobítica. Depois aparecem os grandes mosteiros medievais. Quando tudo está arrumado, aparecem os mendicantes para bagunçar tudo. Né? Os mendicantes e várias outras ordens mais laicas, que prestavam serviços na Idade Média. Tinha a congregação, ordem até para fazer ponte mesmo, para os peregrinos passarem. Né? Depois surgem as ordens, as congregações, para a missão, as ordens como os jesuítas, mas as congregações como essas tantas que existem hoje, para cuidar de saúde, para cuidar da educação, para cuidar dos 1000 modos da catequese, dos seminários, dos 1000 modos de assistência e de necessidade. Que depois surgem outras expressões, os movimentos, nos anos 60, 70, agora as novas comunidades. Nós devemos acolhê-las primeiro, nós bispos, com alegria. É tão bom a igreja ser maior do que a gente. É tão bom a gente não poder planejar a igreja, porque ela não é nossa. Um católico nunca deve dizer nossa igreja. Nossa igreja eu posso dizer no sentido de diocese. A minha igreja de Palmares, os padres do Crato podem dizer a nossa igreja do Crato, você pode dizer a nossa igreja no sentido de diocese. Mas dizer nossa igreja como igreja católica, nem seja besta dizer, porque a igreja é de Cristo. Eles é minha, a minha igreja. Quem manda é Ele. É impulsionada pelo Espírito dele. Então, as novas comunidades estão nessa grande correnteza, nessa grande onda da vida, das realidades pneumatológicas, pneumáticas da igreja. Não é? E, como tudo que é gerado pelo Espírito, é meio bagunçado. Então, você tem que ter um discernimento para pegar aquela matéria bruta e com imenso respeito, não é passando por cima, fazendo como eu quero, e discernindo para que esse fruto da ação do Espírito seja o mais burilado, corresponda do melhor modo possível. Então, eu vejo as novas comunidades como um dom enorme de Deus. Na minha diocese mesmo, eu tenho levado muitas, quantas queiram chegar, né, se eu vejo que já tem um trabalho na sua diocese de origem e que faz o bem ali, que constrói, que está em comunhão com enorme diversidade. Agora, uma coisa que a gente tem que cuidar, sobretudo com os fundadores, é que essas novas comunidades, elas têm que entender que elas não nascem do zero. Elas devem entrar, claro, com sua identidade de novas comunidades, com seu carisma próprio, com o que tem de específico, mas devem entrar na grande tradição, no grande patrimônio da vida religiosa da igreja. Por exemplo, o modo de rezar, é o modo de viver a pobreza, de viver a castidade, de viver a obediência. Ora, são 2000 anos de experiência sobre isso. Existem escritos, né, dos grandes doutores da igreja, dos santos padres, dos grandes místicos, dos grandes fundadores. Então é preciso beber ali. Depois seria interessante que essas novas comunidades se filiassem espiritualmente a alguma grande família religiosa. Ou melhor, não vou dizer família religiosa, a uma grande tradição espiritual. Ou franciscana, ou agostiniana, ou vicentina, ou beneditina, ou carmelitana. Não é que vá ter nenhuma ligação canônica com aquilo lá, mas essa é nossa pátria espiritual. Então eu vou beber a minha espiritualidade, nós vamos formar nosso caminho espiritual com o patrimônio, com a experiência daquela família. Não misturar, não fazer uma panaceia de espiritualidades. Compreende? Então eu acho isso muito importante para que haja um crescimento
seja espiritual, seja que de observâncias, um crescimento harmônico e orgânico.